Amém? Diga para quem está perto de você aí, se prepara. Não, diga como quem acredita. Diga para ele, quem se prepara? Se prepara de verdade. Quantos aqui já começaram a fazer o seu planejamento para 2019? Parabéns vocês que começaram. Parabéns para vocês que ainda não começaram. Você que não começou está atrasado, mas Deus usa isso a teu favor. Você que já começou está adiantado, mas Deus vai ajustar algumas coisas. Essa série que começa agora, hoje, eu estou tendo esse privilégio, eu trago um beijo da comunidade Crescer em São Pedro da Aldeia para vocês. Estou com a minha esposa, estou com uma discípula, a esposa foi dar um pulinho no banheiro ali, estou com a discípula líder do teatro lá, Sunamita, e talvez você tenha escrito alguma coisa que vai precisar de algum ajuste, mas fica tranquilo, Deus está no controle, amém? Desenhando o futuro, diga para o seu irmão, desenhando o futuro, e abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, e nós vamos ler um pouquinho a partir do verso 41, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, vamos ler um pouco a partir do verso 41. É uma história que você conhece, é a história que Deus separou hoje para a gente ser trabalhado e desenhar um futuro lindo e maravilhoso. 1 Samuel 17, a partir do verso 41. Se você achou, dá um glória a Deus aí. Agora você vai olhar para essa pessoa linda que está próximo de você e você vai falar assim: tudo começa no Santo dos Santos. Diz assim a partir do verso 41, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel: o filisteu também se vinha chegando a Davi. Para aí, que história é essa? Essa é a história da luta de Davi com Golias. Sabemos bem, e aí a gente começa a entender como as coisas funcionam. Deus move as circunstâncias. Davi havia sido ungido rei lá atrás por Samuel, perante os seus irmãos, perante o seu pai. Davi que era meio que desprezado, e num dado momento Deus usa as circunstâncias. Eliabe e mais dois irmãos de Davi estão na batalha. De um lado está o exército filisteu no monte, do outro lado, no outro monte, o exército de Israel, no meio o vale de Elá. Existe uma proposta fantástica como estratégia de guerra. O exército filisteu diz assim: vocês não precisam guerrear conosco, não precisa derramar tanto sangue, nós vamos levantar um guerreiro daqui, vocês levantam um guerreiro daí, eles lutam, quem vencer, venceu, quem perder vai estar sendo subjugado pelo outro exército. Uma proposta fantástica, pouco derramamento de sangue. Dia após dia, Golias, um cara alto, forte, robusto, um guerreiro, impressionava, afrontava o exército de Israel e afrontava o Deus de Israel. Davi é mandado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos. Deus usa as circunstâncias. Quando ele chega lá, ele vê aquela situação toda, se sente afrontado com aquilo e toma postura então de defender o exército de Israel, de defender a Israel e de representar o Senhor. Se apresenta diante do rei. Quando ele se apresenta diante do rei, o rei diz para ele assim: você não tem condições, você é um menino e esse cara é um guerreiro desde a sua juventude. Nessa hora, Davi diz assim: durante a noite, durante a madrugada, sozinho, eu guardava as ovelhas do meu pai no campo. Veio um urso, veio um leão, pegou uma ovelha, eu fui atrás dele, saquei a ovelha da boca dele, ele se levantou contra mim, eu o feri e o matei. Eu matei o urso, eu matei o leão, e eu vou resolver essa questão com esse filisteu. O rei então vai fazer o quê? Vou ajudar.
vou lhe dar a minha armadura. Coloca a armadura, coloca a espada. Davi bota aquele negócio todo. Diz, eu não consigo, eu nunca usei isso. Nessa hora então Davi faz o seguinte, pega o seu estilingue, a sua funda, passa no riacho, pega 5 pedras redondas, fácil de manusear, pega o seu cajado e parte para a batalha. É nesse momento então que a gente começa a ler. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Verso 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46, preste atenção, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Fala de novo para o seu irmão aí, tudo começa no Santo dos Santos. Êxodo capítulo 25, Deus passa um desenho para Moisés. Deus passa o desenho do tabernáculo. O povo saiu do Egito, está caminhando no deserto, e Deus passa para ele um desenho, uma planta do tabernáculo. O tabernáculo ele é dividido em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. O tabernáculo ele é dividido, você pode falar só da tenda ou pode falar de todo o espaço, eu vou falar de todo o espaço. O tabernáculo tem um primeiro lugar, que é o lugar do átrio. O tabernáculo tem um segundo lugar, que é o lugar chamado de santo. O tabernáculo tem um terceiro lugar, que é o lugar chamado de Santo dos Santos. Logo que você entra no tabernáculo, e o tabernáculo foi feito e orientado desta forma, o tabernáculo foi feito e orientado para ser montado dessa forma, lá nasce o sol, aqui atrás. Para quê? Porque toda a cultura pagã estava ligada à adoração do Deus Sol. Então o tabernáculo ele é montado desta maneira, para que quando o sacerdote ou as pessoas entrassem no tabernáculo para adorar o Deus vivo, eles estivessem de costa para o sol, ignorando todo tipo de princípio de adoração para o sol. Então no átrio, o que a gente tem? Quando você, logo que entrava no átrio, de cara, dava com o altar do sacrifício. É por isso que a gente tem tantos textos que diz que quando a gente entra por aquelas portas, devemos entrar com sacrifícios de adoração, devemos entrar adorando o Senhor. Primeiro o altar, no átrio. Logo em seguida, depois do altar do sacrifício, existia a bacia de bronze. Tudo no desenho que Deus deu para Moisés. A bacia de bronze ficava cheia de água. Qual era a função dela? Após o sacerdote oferecer o sacrifício no altar, que era um altar maior, após oferecer um sacrifício no altar, o sacerdote saía e ia para a bacia de bronze. A primeira vez que ele se olhava na bacia de bronze, ele conseguia ver a face dele. A água resplandecia, mas ele ia fazer agora o processo de purificação. Então ele lavava as mãos na bacia de bronze, as mãos que tinham se sujado do sangue do sacrifício. Ele se purificava e lavava as mãos. Daqui para frente, depois disso, a água já não era mais uma água transparente, era uma água turva pelo sangue que saiu das mãos dele. Então agora, quando o sacerdote se olha, depois da purificação, ele se vê de maneira turva pelo sangue do sacrifício. Esse era o primeiro lugar. Nesse lugar não havia cobertura. Nesse lugar existia a luz do sol. Mais à frente, entrava-se no segundo lugar. Qual é o lugar? Segundo lugar, santo. Do lado direito estava a mesa da proposição.
Uma mesa de madeira de acácia coberta com ouro, com 2 varas para ser carregada. Ali ficavam os 12 pães da proposição. Esses pães ficavam ali por 7 dias. Depois de 7 dias eles eram trocados. E diz a Bíblia que quando eles eram trocados, eles ainda estavam quentinhos e frescos. Era alimentação para os sacerdotes. Do lado esquerdo, de frente para a mesa da proposição, ficava a menorá, o candelabro de 7 hastes, com 7 lâmpadas que ficavam acesas continuamente, alimentado por um azeite puro de primeira prensa. Esse lugar já era fechado. Nesse lugar não tinha luz solar. A iluminação neste lugar era a iluminação das lâmpadas acesas pelo azeite. Mais à frente, um pouquinho ainda, no santo lugar, nós tínhamos o altar do incenso, que deveria ficar sendo queimado continuamente. Então, ali, do lado direito, mesa da proposição, 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo, a menorá, que simbolizava os 7 Espíritos de Deus. Na frente, um pouquinho mais, o altar do incenso. Andando agora para o terceiro lugar, que lugar é esse? Santo dos Santos. Diga para quem está perto de você, tudo começa no Santo dos Santos. Vamos comigo. No Santo dos Santos, o que tem ali? Não tem iluminação, não tem luz solar, é bem fechado. O que tem aqui é somente a Arca da Aliança. Diga comigo, a Arca da Aliança. O sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele entrava uma vez por ano, num dia chamado Dia do Perdão, ou dia do Yom Kippur. Ele parava na porta do Santo dos Santos, com a cortina bem grossa, com o incensário na mão e balançava, 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 balançava. O momento certo dele entrar no Santo dos Santos, era o momento em que ele não conseguia mais ver os seus pés, tamanha nuvem de fumaça de incenso. E aí ele entrava ali. Quando ele entrava, estava ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, uma caixa feita também de madeira de acácia, que por cima dela tem uma coisa que é separado da arca, que é chamada de propiciatório, onde tem os querubins ali. Dentro da arca nós temos 3 coisas. Quantas coisas? Quais são as 3 coisas? Primeiro, nós temos as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, que é uma síntese de toda a lei. Não a primeira, a segunda, porque a primeira foi quebrada. Está guardada lá. Então nós temos a lei. Segunda coisa que nós temos dentro da Arca da Aliança é a vara de Arão. Qual é o contexto da vara de Arão? Quando Deus orienta Moisés a levantar o sacerdote, ele levanta Arão, e aí a família de Arão, para ser sacerdote, seguir a linhagem sacerdotal, há um questionamento do povo. Por que Arão? Então Deus orienta Moisés, faz o seguinte: pega o cajado, porque o cajado significava o que a pessoa era, o que ela levava na mão, a autoridade dela. Pega o cajado de cada príncipe, de cada tribo, e que já tem um nome, vamos colocar eles enterrados. Vai virar a noite, pela manhã, o cajado que brotar será esse, a voz profética como sacerdote. Foi-se olhando cada um dos cajados, nada. No cajado de Arão, ele brotou, floresceu e frutificou. Então ele está lá, a segunda coisa que a gente tem dentro da Arca da Aliança. Olha de novo para essa pessoa linda perto de você e espera, tudo começa no Santo dos Santos. Muito bem. Terceira coisa que nós temos lá dentro da arca, um potinho com uma porção de maná. Provavelmente com uma etiquetinha com as informações nutricionais e tudo mais que tinham ali. Estava lá. E o que é o maná? O maná nada mais é do que pãezinhos com gosto de mel em forma de escama que caíam todo dia do céu. A palavra maná significa, o que é isso? Porque o povo se surpreendeu quando colhia aquilo ali. Todos os dias caía maná. Enquanto o povo estava no deserto, tinha maná. Quando o povo entra, há o momento da renovação da aliança, entrando na terra prometida, no livro de Josué. Quando o povo entra ali, cessa o maná. Porque maná é provisão para o período temporário onde você não pode plantar.
entrou na terra prometida, eles vão lá, era tempo das primícias, 2 homens, diz o texto bíblico, que trazem um cacho de uva tão grande que eles prenderam numa vara e carregavam nos ombros. Ora, se essa terra maravilhosa já tinha fruto desse jeito, imagina quando ela começar a ser trabalhada por um povo abençoado, que é o povo de Deus. Não precisa mais de maná. Cessou o maná ali, mas essa porção ficou guardada dentro da arca, no Santo dos Santos, e não estragava. Tudo bem até aqui? Amém? Desenhando o futuro. Tudo começa lá, no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o tempo não passa, o maná não estraga. No Santo dos Santos, o tempo não passa. No Santo dos Santos, não tem passado, presente e futuro. Você sabe do que eu estou falando, porque tem hora que você entra no Santo dos Santos e o Cronos não para, mas você não vê o Cronos passar, porque você está numa outra dimensão. Não é assim que acontece? Pois muito bem, o apóstolo Paulo vai falar para mim e para você que Deus não habita mais em templos feitos por mão humana. Ele vai dizer que agora tem um novo templo. Qual é esse novo templo? Quem é esse novo templo? Quem é esse novo templo? Diga assim: eu sou o templo. Diga mesmo: eu sou o templo. Então vamos lá? Tudo começa no Santo dos Santos. Vamos para o átrio. O que é o átrio? Diga assim: eu sou o templo. Eu sou o novo tabernáculo. 3 partes. O átrio é o meu corpo, o meu exterior é o seu exterior. O santo é o meu coração e o seu coração. O santo dos santos é a minha mente, a sua mente. Vamos comigo que você vai entender. Eu falei para você que no Santo dos Santos, o que acontece com o tempo? O tempo, o que acontece? Ele não passa. Você já reparou que na tua mente o tempo não passa? Deixa eu ver aqui. Paulo está com quantos anos, Paulo? 50. Na sua mente você tem 50 anos? Na sua mente você tem a idade que você tem? Você percebe como na nossa mente o tempo não passa? A gente vive essa crise, não vive? Quando o átrio não está alinhado com o Santo dos Santos, a gente quer fazer coisas, porque o Santo dos Santos o tempo não passa. Mas vamos lá, tudo começa no Santo dos Santos. No final dessa palavra você vai poder desenhar o teu futuro de forma diferente. Tudo começa aqui, no Santo dos Santos. Tudo começa aqui. Aqui nós temos 3 coisas. Quais são as 3 coisas no Santo dos Santos? Que está dentro da arca? Vamos lá? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o pote do maná. A lei é uma síntese. 10. Quando aqui começa o desenho do teu futuro, no Santo dos Santos. Quando eu olho para a lei, e eu entendo que a lei ela é proibitiva, eu tenho uma reação contrária a ela. Nenhuma lei que Deus deu para a gente é proibitiva. Todas as vezes que Deus falou não para mim e para você, Ele estava nos protegendo. A lei de Deus é protetiva e não proibitiva. Entenda isso. Mas quando eu não entendo, quando eu quero relativizar, e essa é a moda da pós-modernidade, relativizar as coisas, quando eu quero relativizar e eu rejeito a lei aqui, ó. Alguém prega aqui e diz: não matarás, não furtarás, e você lê a Bíblia e aqui você rejeita. Onde você rejeita?
na mente, no Santo dos Santos. Vamos voltar agora um pouquinho? Quando eu rejeito no Santo dos Santos a lei, eu chego no santo. Qual é o santo? O meu coração. Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu comunico. Se eu penso coisas boas, eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, o meu rosto transparece isso. A minha fisiologia transparece isso. Se eu penso coisas ruins, eu me sinto mal. E o meu corpo se abate. Perceberam como tudo começa no Santo dos Santos? Se eu rejeito a lei, se eu quero relativizar, se eu rejeito como uma lei proibitiva, eu me sinto tolhido. Eu me sinto mal. Quando eu me sinto mal, eu não quero estar. O que é isso? Eu começo a questionar o óleo da lâmpada. Não é bem assim. Por que essa lâmpada tem que ficar acesa o tempo todo? Eu começo a questionar os pães da propiciação. Está aqui, ó. Eu estou sentindo. Por que só os sacerdotes comem os pães? Por que tem que trocar os pães a cada 7 dias? Eu começo a questionar o incenso que é queimado no altar do incenso. Mas por que tem que ter esses componentes? Quem disse que esse é o mais cheiroso? E aí, quando eu questiono aqui, eu sinto aqui, e o átrio começa a transparecer. O que o átrio começa a transparecer, queridos? Já não vejo necessidade de me olhar na bacia depois que eu lavo as mãos. Eu começo a achar que eu não preciso ser visto pelo sangue. Sou eu que faço, sou eu a pessoa, sou eu. É quando eu estou. E aí eu começo a transparecer isso. A minha fisiologia mostra isso. O meu semblante mostra isso. Não foi isso que Deus falou para o irmão que matou outro? Por que você está com o semblante caído? O semblante está caído pelo que ele sentiu e pelo que ele pensou. E aí, é a hora que o altar do sacrifício no átrio também não começa a acontecer. O ministro de louvor, dirigido por Deus, ou a ministra diz assim: levante as tuas mãos, aplausa ao Senhor agora, e você, dentro de você, por ter questionado a lei, lá no Santo dos Santos, por estar sentindo, você diz: não vou bater. Por que eu tenho que bater palma porque ele está pedindo? Por que eu tenho que levantar a mão? A sua fisiologia. Onde é que tudo começou? No Santo dos Santos. Dentro da arca. A segunda coisa que tem dentro da arca qual é? A vara de Arão que floresceu. O povo questionou isso, a autoridade de Arão. Quando no Santo dos Santos você questiona, a vara aponta para a voz profética. E aí a voz profética está aqui. É a palavra que está sendo liberada hoje, foi domingo, vai ser na próxima terça. Mas aqui no Santo dos Santos, você olha para a vara e diz: por que Arão? Por que Arão é a voz profética? Aqui, ó. Você pensa, essa palavra vai mudar mesmo a minha vida? Por quê? Não. O apóstolo, os pastores são homens igual a gente, e são mesmo. E são mesmo. E aí você começa a questionar a palavra. Não é bem assim. Isso é uma forma de interpretar. No santo você questiona a voz profética. Vamos para aqui? Qual é esse lugar? O santo. E aí eu começo a me sentir. Quando eu questiono a voz profética, eu começo a desprezar os pães da proposição. Quando eu começo a desprezar os pães, eu começo também a dizer: não é bem assim. Por que eu tenho que pegar essa palavra para mim? E aí você vê pessoas
tendo a vida transformada por uma palavra que saiu do altar. E aí você vê pessoas que passam anos e anos e nada muda, por causa do questionamento da voz profética lá. Então o que acontece aqui? Começa a cessar o azeite da lâmpada. Eu estou sentindo aquele coração que pegava fogo. A palavra do Senhor vai dizer assim: se você tem que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes de vida. Quando eu questiono a voz profética, eu venho para um culto como esse ou como qualquer outro, e a voz que é liberada, ela é rejeitada. E aí eu percebo como a minha fonte deixa de ser guardada. O que o país faz hoje é proteger a área florestal, porque lá estão as fontes de água. Isso já está na Bíblia há muito tempo. A fonte de vida. E aí a gente não guarda o coração. E aí o profeta vai dizer o seguinte, que o coração do homem é. E a gente começa a ser enganado. Diminui a lâmpada. Rejeita o pão, e até o incenso passa a ser mal cheiroso. Aqui dentro, onde era para ter vida, começa a não ter vida. Vamos nós? Agora eu cheguei em qual lugar? No átrio. O átrio é o quê? E você consegue ver o rosto do irmão e percebe que está diferente. Você consegue ver a palavra, porque o átrio é a parte externa, é como você comunica. Aquele que chegava animado, disposto, chega atrasado, não comparece, o semblante está caído. Aquele que você podia contar para tudo, agora não. O átrio começa a demonstrar. Tudo começa onde? Terceira coisa que a gente tem no Santo dos Santos, o maná. O maná aponta para provisão. Provisão de Deus para a nossa vida. Quando era necessário o maná, caía. Só que quando no Santo dos Santos, eu questiono o maná aqui, ó. Tivemos um momento lindo, onde eu e você tivemos o privilégio e a oportunidade de trazer ao altar do Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. Mas quando eu questiono aqui, eu digo, esse maná não estraga não? Esse maná está sendo guardado aí? Para quê? É aqui, ó. Isso vai refletir aqui, ó. Aí eu penso aqui o seguinte: tem alguma coisa de errado com esses pães? Eu começo a questionar a provisão. Só que eu não começo a questionar a provisão. Eu começo a questionar o provedor. Eu começo a questionar o Senhor. Quando eu saio do senhorio, eu perco a provisão. Porque o Senhor da minha vida, enquanto Ele é Senhor, Ele providencia para mim. Tudo estava no Éden. A partir do momento em que Adão diz, não, deixa que eu resolvo, ele é convidado a sair, e a partir de agora, você vai ter que suar para conquistar. Quando eu saio do senhorio, eu perco a provisão. Eu tenho agora realmente. Eu saio da bênção do Éden, e eu vou para a maldição, onde eu tenho que conquistar. E aí é a hora que realmente a gente diz assim, esse carro é fruto do suor do meu rosto, essa casa é fruto do suor do meu rosto, e é mesmo, porque você está se colocando debaixo da maldição e não da bênção. Porque quem está na bênção do Éden, o texto diz em Salmos que o Senhor providencia até enquanto a gente dorme. Não é fruto do suor do meu rosto, porque em Israel a gente aprende. Quando a gente vai em Israel, que vê os campos, nos campos plantados, sempre nós temos muitas pedras. Por quê? Porque eles trabalham, trabalham e trabalham. A nossa concepção aqui é diferente.
Esses dias lá na nossa casa, eu e a Kátia, a gente estava colhendo uns tomates que nasceram, um pé de tomate que nasceu lá. Algum momento, alguma semente foi lançada lá. Tamanha a fertilidade da nossa terra. Lá não. Lá para uma semente começar a ser lançada, o solo é arado no mínimo 7 vezes. Então passa o arado, tira a pedra. Passa mais uma vez, tira a pedra. Passa mais uma vez, tira a pedra. 7 vezes no mínimo. E as pedras vão sendo juntadas. Assim, opa. Então para sair e lançar a semente, teve muito trabalho antes. Mas eles sabem que podem trabalhar, mas a bênção não está na mão deles, a bênção veio do Senhor, e a bênção se chama chuva. Eu posso trabalhar, preparar tudo, mas se não chover, não adianta. Quando eu rejeito o provedor, eu saio de debaixo da bênção e trago para mim o peso. Então eu começo a questionar, e começo a me sentir, eu conquistei, e aí eu começo a me sentir, só que isso já está lá em Deuteronômio, quando o Senhor fala assim para todo o povo, galera, quando vocês entrarem numa terra, e morarem em casas que vocês não construíram, e pegarem água de cisternas que vocês não cavaram, e colherem de pomares que vocês não plantaram, não se enganem, e se esqueçam de mim, dizendo, foi na força do nosso braço, estava lá, só que quando eu rejeito a provisão lá no Santo dos Santos, eu começo a me sentir, e aí quando eu me sinto, o meu corpo resplandece isso. Quando você diz assim, você foi abençoado por Deus, aí a pessoa reage, mas trabalhei pra caramba, só que ele não está entendendo que ele pode trabalhar pra caramba e não alcançar nada, se a bênção do Senhor não estiver sobre ele. Você entendeu até aqui? Tudo começa onde? Aqui o tempo não passa. Vamos voltar para o texto? 3 coisas que eu quero te ensinar para desenhar o futuro. Davi, entendendo então que aqui nós temos o Santo dos Santos, quando você for desenhar o teu futuro, diga assim para o seu irmão, primeira coisa, lembre da tua história. É agora, é assim que você começa a desenhar o futuro. Ninguém viveu o que eu vivi, ninguém passou o que eu passei, ninguém sentiu o que eu senti, ninguém tem direito de questionar a minha história. Ninguém sabe o que você passou, respeite a tua história. Então quando você for planejar o futuro, primeira coisa, entenda que no Santo dos Santos não tem passado, presente e nem futuro. No Santo dos Santos o tempo não passa. Então acione o que você precisa acionar na hora do planejamento. O que você precisa acionar? Primeira coisa, memória. O que Davi faz? Davi resgata a autoridade que ele tinha nele. Quando o rei diz para ele assim, você sabe o que apresenta aqui? Abre um parênteses aqui, só descontraído. Aqui nós temos o problema do mercado de trabalho. Qual é o problema do mercado de trabalho? O jovem se forma e ele quer trabalhar. E aí quando ele vai ver uma vaga, o que pedem para ele? Mas ele não tem experiência. Se não dão vaga para ele, quando é que ele vai ter experiência? Davi está aqui, Davi chega diante do rei, o rei diz para ele assim, depois você lê, você é muito garoto, você não tem experiência, e esse cara, ele é um guerreiro desde a juventude, ora, se eu não lutar agora como garoto, como é que eu vou chegar a ser um guerreiro desde a juventude? Se não me der oportunidade agora, como é que eu vou chegar? Alguém deu oportunidade para Golias quando ele era garoto, ora, para poder ele chegar agora e ser, fechando parênteses. O que Davi faz? Resgata a memória. A primeira coisa para você desenhar o futuro. Memórias de conquista. Disseram que você não era capaz. Disseram que você não podia. O que ele faz? Espera aí. Eu ficava sozinho. É a tua história, meu irmão. É a tua história, minha irmã. A hora que você teve medo. A hora que você teve dúvida.
A hora que você se sentiu sozinho, posso abrir outro parênteses? Depois você lê o livro de Jó, e você vai ver que Jó começa a padecer, e no capítulo 42 o negócio muda, não muda na vida de Jó? Aí quem é que aparece lá? A Bíblia vai dizer, no capítulo 42, que Jó, quando ele ora pelos amigos, quem aparece? Os irmãos de Jó, as irmãs de Jó, os parentes de Jó. Até agora ninguém sabia que Jó tinha esses parentes. No perrenho todo não tinha parente nenhum, não tinha irmão nenhum, não tinha irmã nenhuma. Agora apareceu. Aí você diz assim, é assim mesmo. Na hora da luta ninguém aparece. E eu vou te falar, você sabe por que não aparece? Não é porque eles não queriam não, é Deus que impede eles de chegarem. Porque a luta é tua, você vai vencer com Ele. Deus impede que as pessoas cheguem até você, porque você vai vencer, é a tua história. Está entendendo isso? Você não vai ver Davi resmungando não, gente. Você vai ver que no momento da unção dele, Jessé reuniu os irmãos e ele ficou lá cuidando das ovelhas. Você vê algum texto da Bíblia que Davi diz, coitado de mim, eu sempre fui rejeitado, minha família nunca me amparou. Davi traz para ele a autorresponsabilidade. Deus impede pessoas que venham na nossa vida, porque aquela luta é a construção da tua história. Então na hora que alguém diz assim, você não pode, você não é capaz, sabe o que Davi faz? É a primeira coisa para você preparar, desenhar o teu futuro. Resgata lá de trás, eu já venci. Ah, tá ruim, mas já teve muito ruim lá atrás e eu passei e eu estou vivo. Ah, tá difícil, exatamente, e quando é que foi fácil? Quando você ouviu alguém dizer que foi fácil? Quando? No mês de setembro, normalmente, eu e minha esposa, a gente tem um hábito. A gente pega a nossa gravação do casamento, da nossa cerimônia, e eu escuto de novo. Houve um tempo que a gente teve uma lacuna, né, porque acabaram-se os videocassetes, e aí estava a fita, levamos um tempo até conseguir limpar a fita e passar para o DVD, e lá está o meu pastor pregando na questão das cabras, né, das cabras que Jacó vai lá, coloca as varas cortadas, e aí o nosso pastor está pregando lá para a gente assim, diz assim, Deus tem movido, quando vocês, ele fala assim mesmo, né, Cátia? Quando vocês ouvirem essa mensagem daqui a alguns anos, vocês vão ver o que Deus fez na vida desse casal. As coisas não estão fáceis para eles, nunca estiveram fáceis. Aí eu lembro, desde lá nunca está fácil, eu nunca ouvi dizer que estava fácil. São 20, vão fazer 26 anos, e nunca teve fácil. Quando é que teve fácil para você? Quando é que você ouviu alguém falar que estava fácil? Pois é, nunca teve fácil. Então você quer planejar o teu futuro? Volte à tua história, porque aqui o tempo não passa. Você sabe o que aconteceu com Davi? Quando ele parou aqui e relembrou que ele venceu o urso, que ele venceu o leão, ele venceu. Se você começar a pensar agora, feche os teus olhos, comece a trazer à tua memória as vitórias. Pode ser as lutas desse ano mesmo. Comece agora a lembrar. Lembra quando você venceu. Lembra quando foi quando você passou naquela prova. Lembra quando foi liberada aquela bênção. Você venceu. Olha o que está acontecendo. Você está visitando o Santo dos Santos, que é a tua mente. Olha como é que você começa a se sentir quando você lembra das vitórias. Você começa a se sentir bem. Você começa a se sentir capaz. Você começa a se sentir feliz. Olha como o teu corpo começa agora. Olha, saímos do Santo dos Santos, passamos pelo Santo, é o teu coração. Olha como o teu corpo muda. Olha como é que você vai, a sua fisiologia vai mudando. Está percebendo, gente? Por quê? Aqui o tempo não passa. Primeira coisa para se desenhar o teu futuro, use a tua história, use as tuas conquistas, use o que aconteceu na tua vida, porque quando você lembra aqui, sente aqui e aqui.
Você já imaginou se Davi ficasse preso na palavra do irmão dele, quando ele chega lá que o Eliabe diz: bem conheço a tua presunção, cara. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele diz assim: que fiz eu agora? Só uma pergunta e vira as costas. Aprende a virar as costas, meu irmão. Só você sabe a tua história. Quando você começar a planejar, a desenhar o teu futuro, sempre vai ter uma voz. Aprende a virar as costas e dizer: dá licença, meu negócio não é contigo. Essa voz sai de fora, essa voz sai da família, e muitas vezes essa voz sai de dentro, e você precisa estar no comando desse negócio. Vamos voltar lá? Que lugar é esse aqui? Quem entrava aqui? Só o sumo sacerdote. Só tem um sumo sacerdote. Tirando a época que Jesus vem do templo, que nós temos Anás e Caifás, aí é outra história, que a gente tem um de fato e um colocado por Roma, e que na verdade o sumo sacerdote deveria ser João Batista, que está lá no deserto pregando, filho de Zacarias e de Isabel, os dois da linhagem levítica, pai e mãe. Tanto a unção de sumo sacerdócio está lá com ele, que o povo vai para lá para o deserto, ele dizendo: raça de víboras, o que vocês estão vindo fazer aqui? Mas estão indo para lá os soldados romanos que estão de folga, dizendo para ele: o que a gente faz? Está indo o povo para lá e diz: a unção do sumo sacerdote está lá. Mas tirando isso, o sumo sacerdote entrava uma vez. Quantas vezes? No Yom Kippur, no dia do perdão. Diz o texto que ele entrava com as 12 pedras no peito. Ele levava a nação de Israel. Toda vez que a gente entra em algum lugar, a gente sempre leva os nossos discípulos no peito. Onde eu vou, hoje eu venho aqui, eu trago os meus discípulos. Quando eu vou a Israel, eles estão aqui comigo. Beleza? E aí ele tem uma estola sacerdotal. Na estola sacerdotal tem vários guizos. Porque enquanto se ouvia o som do sacerdote, era sinal de que ele estava vivo. Alguma coisa ia acontecer. Só que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda na cintura. Porque o negócio aqui dentro era tão sério. A presença de Deus sempre foi muito séria. O negócio aqui era tão sério que se ele não tivesse oferecido o sacrifício direito, sabe o que acontecia com ele? Era consumido. Então, enquanto o povo ouvia os guizos, sabia que o sacerdote estava vivo, se movimentando. Parava o som, era sinal de que ele estava morto. Uma corda na cintura, e tinha a galera que ficava aqui, ó, segurando a corda, porque se ele fosse consumido lá, eles puxavam ele, eles não podiam entrar. Na época do templo, os historiadores dizem que existiam milhares e milhares de sacerdotes. Lá na época do tabernáculo, nem tanto, mas tinham vários. Sumo sacerdote era um só. Quantos? Quando é que alguém substituía? Quando é que era eleito outro sumo sacerdote? Quando aquele morria. Estão entendendo? Você quer me dizer que quando ele entrava lá, não tinha gente que ficava aqui do lado de fora segurando a corda? Você vive em que mundo? Você vive em que mundo? Sempre vai ter a turma da corda, gente. Você não pode ficar preso na turma da corda, na voz. Quando ele entra, você já pensou se ele ficasse dando ouvido para a turma da corda? É hoje. Porque quando ele morrer, está vagando, gente. Pode ser eu o próximo, quem está segurando ali. Não permita que a turma da corda te gere medo para planejar o teu futuro. Você já imaginou se ele tivesse medo? Ele não entrava, mano. Será que é hoje? Será que eu volto? Você precisa ter certeza de que está fazendo o que Deus mandou você fazer. Quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, você está protegido. Depois você olha lá quando Deus vai matar Arão, que ele fala para ele assim:
Na hora que tem aquele tumulto todo, Arão, a irmã fica leprosa, ele não fica. Por quê? Porque tem sobre ele a estola sacerdotal, o chamado. E até na hora que Deus vai levar ele, Deus fala com ele primeiro o seguinte: tira a estola. O nosso chamado, a nossa unção nos protege. Entenda isso. Aí vamos lá, a turma da corda está lá. O irmão de Davi falou para ele. Entenda uma coisa: não deixe que essa voz te atrapalhe. É a tua história. Primeira coisa, o que é? Tua história. Volta no Santo dos Santos e lembra das tuas vitórias, das tuas conquistas para poder planejar. Se você for planejar, desenhar o teu futuro abatido nas derrotas, vai ser ruim. Guardou a primeira coisa? Segunda coisa, vamos nós? Estou terminando. Lembra que Davi, olha o que Davi fala. Olha o que é legal aqui, a segunda coisa. Tudo isso, gente, está no presente. Verso 41, Davi fala, o filisteu vem ao encontro dele, Davi vai ao encontro dele. Olha que coisa doida, gente. Disse 43, disse Davi, não, verso 44, disse mais o filisteu a Davi. Verso 45, disse Davi ao filisteu: tu vens a mim contra a espada e contra a lança, e eu com o escudo, e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Verso 46, hoje mesmo, amanhã, ontem, no Santo dos Santos, é só o presente que tem. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Vamos comigo? Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Segunda coisa, você vai começar a desenhar o teu futuro, amém? 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 Qual era a arma que Davi tinha? Fala para mim. Vamos lá, uma funda, um estilingue, 5 pedras redondas. E o que mais? Qual é a arma que Davi tem para cortar a cabeça de Golias? Não, qual é a arma que Davi tem para cortar a cabeça de Golias? Não planeje o teu futuro com o recurso que você tem hoje. Está entendendo? Pode aplaudir, é para aplaudir o Senhor. Você quer começar a desenhar o teu futuro com o recurso que você tem hoje? O recurso de hoje é para hoje, caramba. Agora, quando você entende que o teu futuro está sendo desenhado aqui, e você vai viver ele no presente, porque aqui no Santo dos Santos não tem futuro nem passado, tem o hoje. Mas eu não estou preso aos recursos, porque eu entendi, eu não rejeitei o maná. Aqui no Santo dos Santos eu entendo quem é o provedor. Se Deus falou que vai fazer, na hora certa, o recurso virá, gente. Não desenhe o teu futuro preso no recurso que você tem hoje. Senão não tem futuro, é só presente. Se você desenhar o teu futuro com o recurso que você tem hoje, você está repetindo hoje para amanhã. Davi proclama: eu vou cortar a tua cabeça, e nós vamos jogar bola com ela lá naquele campo careca. Como? Com estilingue? Não está pensando nisso, ele está entendendo o que Deus falou que vai acontecer, e o recurso virá. Catuca o teu irmão e diga: o recurso virá. Primeira coisa, desenhe o teu futuro com a tua história. Volte, traga do Santo dos Santos as suas conquistas. Segunda coisa, não desenhe o teu futuro com os recursos de hoje. Desenhe o que Deus está falando que vai ser. Amém? Terceira coisa para fechar. Aprenda a proclamar, alinhado com o que Deus está falando contigo. Olha aqui o que Davi diz. Você lembra da proposta de Golias? Não vamos lutar não, gente. Eu venho aqui, eu represento os filisteus, alguém aí representa Israel, a gente luta, quem vencer, beleza. Davi diz: não é assim. Davi tinha dito o seguinte:
o mesmo Deus que me salvou do leão e do urso, vai me salvar aqui hoje. Olha aqui, porque eu gosto dessas coisas que estão nas entrelinhas, que a gente passa por cima, ó. Davi vai lá, joga a pedra, diz o texto que a pedra encrava. Ele proclamou o futuro, você está entendendo? Davi proclamou: hoje eu vou te vencer, eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça. Hoje, o futuro que você vai desenhar começa hoje. No Santo dos Santos não tem futuro passado, só tem presente. O tempo não passa. Aprenda a viver isso. Tanto é que depois que bate a pedra, encrava na testa e Golias cai, diz o texto que Davi parte para cima dele. Naquela hora, recebe aí. Naquela hora, ele diz que ele desembainha a espada de Golias, está entendendo? E corta a cabeça. O recurso pode vir até do inimigo. Mas ele vem. Ele vem. É tão legal que se você olhar o texto, você vai ver que Davi entra em Jerusalém com a cabeça de Golias. Ele entra em Jerusalém, mas diz o texto que as armas de Golias ele guarda na tenda dele, porque se transforma no quê? Num memorial. Mais na frente, se você continuar lendo, você vai ver que quando Davi está fugindo de Saul, que ele chega na cidade dos sacerdotes sem arma nenhuma, lá está a espada de Golias, é a única arma que ele tem. Por que ele pega aquela arma para sair dali? Porque aquela arma aponta mais uma vez para outras conquistas. A primeira fase foi a fase do leão e do urso, que ele resgatou na hora de vencer Golias. Agora ele está fugindo, sendo perseguido, e ele pega a espada de Golias, mais uma vez. É um memorial para ativar a mente dele, para planejar o futuro. Agora preste atenção na terceira coisa: aprenda a proclamar. Não é contar para os outros, mas é proclamar. Aprenda a pegar a palavra. Pega essa palavra hoje, meu irmão. Pega para você, essa é a palavra profética. Pega de domingo, pega de quinta que vem. Pega cada palavra dessa série e vai montando o quebra-cabeça e vai desenhando o teu futuro. Está entendendo? Se você rejeita a voz profética aqui, você não pega essa palavra. Olha, aprenda a proclamar. Davi diz assim: Davi diz ao filisteu: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei. Olha os detalhes aí. Tirar-te-ei a cabeça. Termina aí. O que ele diz? O que diz aí na tua Bíblia? Tirar-te-ei a tua cabeça. Olha aí, olha os detalhes da palavra. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu. Você está vendo o que Davi está falando? Eu vou vencer você, e nós vamos vencer os filisteus. Talvez você não tivesse observado isso. Vai haver queda, vai haver cadáveres do exército filisteu. E é o que acontece quando Davi vence Golias. O povo de Israel persegue os filisteus e vai matando, vai matando. Isso não estava na história, isso não estava no programa inicial. Se prepare, porque você vai desenhar. Mas aprenda a proclamar. Olha aqui comigo, aqui ó. Deixa sempre a porta da bênção aberta. Ah, eu desenhei até aqui. Mas quando você for proclamar, proclama sempre: pode mandar mais, Senhor. A vitória não é só contra Golias. Ele declara: vai ter morte aí no exército filisteu também. A vitória não vai... Sabe por quê? Porque a proposta dos filisteus era de 1 contra 1. Mas eu não me encaixo no plano deles. O meu plano vem do céu. O teu desenho pode ir até aqui, mas não bota o ponto final, não. Deixa uma reticência que diz:
papai, estou aqui pronto para continuar escrevendo, estou aqui pronto para continuar desenhando, estou aqui pronto para ir muito além. E quando você proclamar, se põe de pé por favor, quando você proclamar, aprenda a proclamar muito além do que você desenhou. Aprenda a dizer, pode liberar, Deus, pode mandar mais, Senhor. Você entendeu? Você entendeu o que Deus falou com você nessa noite? Tudo começa onde? Então coloca a tua mão direita sobre a tua mente, porque a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo, a mente da abundância. O teu desenho do teu futuro começa hoje. O desenho do teu futuro passa pela tua história. Cada lágrima, cada sorriso, cada dor, cada alegria, cada momento de solidão, cada dúvida, é isso que está te fortalecendo para o futuro. A tua história é digna, é honrada, honra a tua história. Traga a memória agora. Cada conquista, cada livramento, cada vez que o Senhor te abraçou, cuidou de você, te deu a vitória, traga agora. É no Santo dos Santos que a coisa acontece. Não tem passado nem futuro, é hoje. Começa a se sentir amado, começa a se sentir cuidado, começa a se sentir amparado, porque o Senhor te diz: eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito, planos de paz e não de guerra, planos de vida e não de morte. Honre e respeite a tua história. Não se prenda aos teus recursos hoje, não se prenda ao que está disponível hoje, porque o teu futuro, para cada projeto do eterno sobre a tua vida, o recurso já está liberado. Na hora certa, no momento certo, desenhe o teu futuro grande, desenhe o teu futuro alinhado com a nobreza, com a soberania do teu Deus. Desenhe o teu futuro sem estar apegado ao que você tem hoje, ao que você pode hoje, porque o teu Deus tem tudo, o teu Deus pode tudo. Coloca no papel mesmo. E mais, profetize sempre muito mais. Ao desenhar, não termine o desenho. Ao desenhar, deixa ele sempre inacabado, porque o Senhor acrescenta infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Se prepara, porque nesses dias que Deus separou, essas quintas-feiras, é para você desenhar um 2019 extraordinário, fantástico, maravilhoso, abundante. Guarda isso, meu irmão. Tudo começa no Santo dos Santos. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua mente, e que essa palavra ecoe dentro de você, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu levanto a mão? Será que eu não levanto a mão? É a oração dos inconformados.